Aí eu vou ter o motor EGR. Cara, plena carga aqui é onde eu mais faço NOx. Né? Plena carga, pressão máxima, 200 bar, ok? Então, quando é que eu vou colocar EGR no meu motor? O EGR ele veio para quê? Para respeitar a legislação. Onde é que eu calibro? Aqui, né? No meu equilíbrio NOx material particulado. Então, eu vou fazer ciclos. Na apostila tem vários ciclos, o ETC, o ESC, que vão estar evoluindo para WHTC, WSC, para os veículos também. No Brasil usa FTP 75, baseado no americano, para veículo leve, né? Mas tem um ciclo normalizado também para veículo leve. Então são vários tipos de ciclos, né? Então quando o motor é submetido àqueles modos de funcionamento, seja estático ou intransitório, ele usa de estratégias para controlar emissões. E uma das estratégias de controlar emissões é baixar a temperatura da combustão. E como é que ele baixa a temperatura da combustão? Diminuindo pressão. Ou mantendo pressão e colocando gás inerte lá dentro. Que daí a temperatura também baixa, né? Então motores com EGR precisam pegar parte do escapamento e trazer de volta para a admissão, né? Tem dois tipos de EGR daí, o frio e o quente. A gente vê no próximo sábado, né? O que é o EGR frio? Ele tira do escapamento, passa por um radiador e joga de volta no motor. E tem aquele que é quente, sai do escape e volta direto para a admissão. O que volta direto para a admissão, beleza, eu vou usar quando? Aqui, ó, o EGR hot, né? E o que esse cara faz quando eu uso aqui, ó? Ele degrada a minha combustão, né? O que é degradar a combustão? Baixa a temperatura de câmara. E quando baixa a temperatura de câmara, quem que baixa também? NOx. E quem que aparece? Particulado, né? Pode aparecer um pouquinho de CO, pode aparecer um pouquinho de HC. Então, eu retiro oxigênio daqui. Como que eu retiro oxigênio? Ó, tá aqui a minha molécula de combustível. Tá aqui meu oxigênio, né? Tá aqui nitrogênio. Tá aqui CO, H2O. CO2, H2O. CO2, H2O é o EGR. Então, esse cara vem ocupar espaço de que eu ia colocar oxigênio. Então eu diminuí a porcentagem de oxigênio na câmara. Eu diminuo a intensidade do meu calor, da minha temperatura. Cai NOx. Aumenta material particulado. Então essa é uma estratégia, tipo, é na veia, né? O cara trabalha direto na câmara de combustão. E é uma estratégia que os Estados Unidos adotam muito. Sempre adotaram EGR para motor diesel, né? Tanto é que o fator principal que eles procuravam sempre era NOx, baixar NOx, baixar NOx, baixar NOx, que é um gás local, fazia mal, né? E o pessoal daí colocava um DOC para oxidar o material particulado, né? Em paralelo vinha baixando o teor de enxofre, porque o enxofre com umidade forma H2SO4, ácido sulfúrico, que daí vai corroendo tudo que é componente, faz chuva ácida. Então o enxofre já vem caindo por necessidade de emissões, né? É obrigatório baixar enxofre, né? Hoje a gente tem 10 partes por milhão. Pois não, Guilherme? Por que você jogando gás quente diminui a temperatura? Boa, gás quente, boa. A gente vai pensar, então, boa pergunta. CO2, beleza, o CO2 está quente. Ele não ia aumentar a temperatura? Só que assim, quando eu coloco o EGR, no caso, quente, eu estou nessa faixa aqui, ó. Então o motor está com baixa PME, está com baixa carga. Então o gás não é tão quente, aí 300 graus. Ele vai fazer um percurso e vai se misturar com o ar que está entrando. Esse ar fresco que está entrando, ele vem do intercooler, então ar frio. Por exemplo, eu vou com ar vindo lá a 40 graus, né? Vai que o meu EGR, que é o CO2 e vapor d'água, está a 150 quando ele entra lá. A vazão desse cara aqui é muito menor que a vazão de ar. Então ele dilui. Então o impacto dele em termos da temperatura inicial de compressão não é tão influenciado, não é tão grande. Mas o que mais pega é que essa concentração aqui de CO2, ele vai absorver um monte de temperatura. Porque o CO2 é molécula triatômica e ela absorve, ela é uma esponja de calor. Então quando eu entro com EGR, além de eu roubar espaço do O2, que é para enriquecer a mistura e formar particulado, ele absorve
temperatura. Então a temperatura média de câmara cai, baixa o NOx. Então a vazão de EGR é 10, 15%. Às vezes eu posso chegar aqui até 20%. Mas daí eu preciso ter um filtro de material particulado. E se eu ando direto por aqui, né, Luiz? Entope filtro particulado. Não impacta Entope. no seu consumo? Oh, se impacta. Impacta bastante, porque eu estou degradando combustão. Para eu fazer a mesma coisa, eu tenho que acelerar mais. Acelero mais, o tanque injeta mais. Né? Então, quanto mais eu colocar EGR, mais eu vou aumentar o consumo. Sempre. Ah, mas eu vou refrigerar mais o EGR. Não. Se eliminar o EGR, boa pergunta. Ah, é a coisa que o pessoal mais gosta é eliminar o EGR, né? Eu fico com motor esportivo, né? Eu vou parar de eliminar NOx na câmara de combustão, né? Eu melhoro o consumo, melhoro a eficiência, melhora a performance, mas o meu NOx, que era para estar nessa curva aqui, meu NOx vem parar aqui, né? Então eu saio do motor Euro 5 para um motor Euro -2, -3. Ele volta do zero, né? Então o motor diesel, na pressão, em vez de ele fazer 7, 8 gramas, ele vem para, sei lá, 10, 12. E o NOx é um cara que ele é venenoso. Injetar, eu não sei se tem injeção de água para motor diesel. Para ignição por centelha, sim. É uma tendência até dos construtores virem com os veículos top de linha, mais forte, veículo que passa de 25 bar de PME em gasolina, vir com injeção d'água. Sabe por quê? Porque eles vão trabalhar em plena carga com lambda 1. Então meu motor vai estar pobre. Então a temperatura de câmara vai subir. Então eles têm que resfriar de alguma maneira, com algo não poluente. Então injeta água lá. Água em vapor em pequena quantidade. Baixa a temperatura de câmara, aumenta a densidade, né? E eu tenho uma combustão boa ainda. Então não pode botar muita água que dá calço hidráulico. Aí apaga o fogo. Mas então, para diesel, jogar água não é muito bom. Né? Para ignição por centelha, ok. Né? Lá depois de 25 bar de PME, com 2 kg de turbo e tal, aí um pouquinho de injeção d'água vai. Eu acho que vai começar a vir por causa do Real Drive Emissions. Emissões na estrada tem que ser iguais ou parecidas ao laboratório. Porque assim, né, no laboratório, né, comportado, sai na rua, né? Então o cara já tunou tudo. O cara é o cordeirinho e o lobo, né? Cordeirinho. No laboratório, cordeirinho. Na rua, lobo. Mas o gás EGR, ele varia, porque o ciclo de carga do motor, né? Ele está aqui, ele vem lá, vem para cá, vem aqui. Então você vai, né, usando aqui, né? Sobretudo aqui. Então quem usa muito EGR nessa região? Veículo diesel que anda na cidade. Por exemplo, uma van de transporte de aluno. Uma caminhonete, né, um Jeep, alguma coisa, essencialmente urbano. Puxa vida, com filtro de material particulado, com EGR. Você não quer pôr no Wi-Fi? Você não pôs, né? Não. Acho que não. E o ciclo dele é sempre frio. Ah, tá no chip. Então tá bom. O ciclo dele é sempre frio. Então o meu filtro de particulado, ele está sempre frio. Então ele não consegue ir fazendo uma regeneração contínua do material que está passando. O que é a regeneração contínua? É o filtro de oxidação mais o filtro de material particulado. É o DOC e mais o filtro particulado. Qual a interação entre temperatura, região, ar, combustão, onde forma soot, onde regenera, onde queima o carbono, onde forma o NOx, né? Então tem um senhor, tinha um legado da família Pischinger. A Pischinger, eles são da FEV, alemã, né? E seu Pischinger, ele criou um diagrama que meio que coloca todo mundo junto, né, no mapa da combustão. Ele faz aqui, ó. Aqui é o lambda, coeficiente de excesso de ar, né? E aqui a temperatura da chama, ó, está em Kelvin, ó, né? Então o que a gente pensa aqui? Quando tá em francês, tá? É só tirar o E que fica português, ó. Riche, bota, tira, fica riche, né? Acabou.
Aqui eu já portuguesei, né? Temperatura, ó, tira a temperatura, deu igual, né? Então o que ele mostra? Ó, independente desse cara aqui, quando eu comprimo o ar, ó, né? Muito rico, por que o ar é mais frio? Muito combustível evaporando, rouba a temperatura. Mas depois, ó, quando começa a chegar na estequiometria e vai para pobre, ó. Então onde é que o motor diesel tá? Tá aqui, né? Bastante excesso de ar. Então tá aqui, ó. Olha lá. Sempre tem bastante excesso de ar. Mas também tem bastante combustão agressiva, né? Bastante temperatura. Então onde é que ele tá? Tó. Quem que tá acontecendo ali? NOx. Aonde é que formaria soot, ou material particulado, ou fuligem? Aqui. Ou o cara tá com pouco ar, ou o cara tá frio, né? Então, quando a gente liga o motor e tal, ou tá injetando errado, não tem turbo, não tem nada, ele vem por aqui, a minha churrasqueira lá, ó, sem o Tupperware, sem a pazinha, ela vem aqui, aí esquenta, aí a brasa acende, aí começa a fazer NOx, né? E aqui, ó, região de oxidação. Então, quando eu estou muito quente, também oxida, né? Mas forma muito mais NOx. E aqui, ó, o que é a oxidação desse cara aqui? O que é oxidar? Oxigênio. O que é? Ar. Por que ar? Olha, estou bastante pobre. Então, eu oxido o soot, ó, não precisa de, né, tá tão quente. Tu vê que acima de 1500, 1600 Kelvin, já estou oxidando. O que então é muito importante ter? Ar, intercooler, motor sempre bem pobre, não fuma. Aí dei pressão, aí não fuma e faz NOx. Né? Aí então o cara vai lá e coloca EGR. EGR tira ar. Fuma. Dá ponto. Né? Opa, esquentou um pouco mais, então ele anda aqui. Então ele anda no limite. Ó. Então dependendo da carga, da relação ar-combustível, eu tenho informação de fumaça, ou oxido, ou forma um monte de NOx. Eu aqui, ó, 20, 60, 500, né? Se eu tenho um motor com muito avanço, bastante pressão de combustão, eu venho para 1.500, 2.000 ppm rapidinho, né? E meu sistema de pós-tratamento tem que me jogar para fora, isso aqui, ó. Então olha o delta de redução que tem que ter. Então o sistema tem que ser extremamente eficiente. E ser extremamente eficiente é temperatura, é o coating correto, né? É um monte de coisa que eu tenho que unir, que a gente vê no próximo sábado.